Gente, bem-vindo ao Zênia Crochê, e no curso de hoje eu vou ensinar como fazer essa linda bolsa que é um porta-garrafa, tanto de vinho como de água. Por ser confeccionado com fio náutico, ele pode ser ideal para fazer trilhas, tanto em cachoeiras, também para piscina, praia, porque é um fio impermeável. E aí eu vou ensinar hoje, vamos ver primeiro as medidas que a gente vai utilizar, lembrando que vocês podem fazer no tamanho desejado. Trouxe aqui a minha fita métrica. Então, para essa bolsa, para esse porta-garrafa, eu fiz no tamanho mais ou menos de 25 centímetros de altura por 12 centímetros de largura. E vou apresentar agora os materiais utilizados para fazer esse porta-garrafa. E lembrando que esse tamanho, ele é ideal para uma garrafa de vinho no tamanho de 750 ml, não é propaganda, é um modelo que a gente tem aqui em casa. E também para uma garrafa de água como essa de 500 ml. Lembrando que para esse tamanho de porta-garrafa fica até um pouco folgado para colocar. Então, se tiver uma garrafa um pouquinho mais larga, de garrafa térmica, que é conhecido aí no mercado, também é possível utilizar nesse porta-garrafa. Então, acompanhe comigo a confecção desse porta-garrafa. As etiquetas que eu fiz foi na Samira. Também vou apresentar nessas cores também, foi campeã de vendas no tom dourado, esse é mais na cor telha, pêssego, saiu bastante aqui no ateliê. Temos também na cor preta, e hoje eu vou ensinar vocês a confeccionar na cor lilás, um roxo bem bonito que também houve muita saída no ateliê. Acompanhe comigo. Os materiais que eu irei utilizar na confecção dessa peça vai ser uma agulha, essa aqui é de 6 milímetros, o isqueiro para fazer o arremate e uma tesoura. Esse fio eu tô utilizando da Círculo, não tenho mais a embalagem desse rolo, desse tubo, mas é da Círculo. Não lembro a numeração, vou colocar aqui na descrição. E a espessura é de 5 milímetros. Vamos iniciar o projeto de porta-garrafa de vinho de crochê com fio náutico. Inicialmente farei um anel mágico desta forma, com os 2 dedos eu vou envolver o fio condutor. Com a agulha de crochê número 6 milímetros, eu vou puxar por baixo na primeira alça, vou puxar o fio condutor nesse segundo fio aqui para minha mão direita e laço o fio condutor e aqui eu formo o primeiro ponto. Aqui ele é um ponto baixo, mas eu não vou considerar esse ponto baixo. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 9 pontos baixos, desta forma. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, posso ajudar aqui, ajustar o fio, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 9 pontos baixos na primeira carreira do projeto porta-garrafa. E aí eu vou puxar esse fio, ajustar um pouco para ele ficar o mais próximo possível desse fio aqui, mais ajustadinho aqui. Uma dica que eu tenho um ponto um pouco mais apertado, então vocês podem fazer um ponto mais folgado aqui na primeira carreira para ajudar no laçar dos fios. Então, para fechar essa primeira carreira, eu vou aumentar essa alça, passar esse fio para trás, desta forma, vou puxar um pouco essa alça,
Com a agulha de crochê, eu vou de trás para frente do meu trabalho, como eu já fiz aqui um ponto um pouco ajustado, eu vou introduzir a agulha de frente para mim e vou passar essa alça para trás do meu trabalho, desta forma. Vou ajustar, vou puxar um pouco essa alça para não ficar tão folgado. Nós temos aqui 9 pontos baixos na primeira carreira. E aqui embaixo, eu vou puxar de frente para mim, para trás do meu trabalho, a agulha de crochê. No último ponto baixo da carreira, eu vou laçar essa alça daqui na agulha e no fio condutor eu puxo, faço uma laçada e aqui está fechado nosso primeira carreira do trabalho. Vamos iniciar a segunda carreira fazendo uma correntinha e nessa segunda carreira nós vamos repetir 2 pontos baixos para cada ponto de base. Desta forma, eu vou fazer com vocês. Aqui já é o segundo ponto baixo. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Próximo ponto de base, vou fazer aqui 2 pontos baixos, totalizando 18 pontos baixos, porque na primeira carreira nós fizemos 9 pontos baixos. Eu vou finalizar essa carreira. Antes, eu volto aqui e mostro o mesmo encerramento que foi feito na primeira carreira. Cheguei aqui no final da segunda carreira e nós vamos finalizar da mesma forma que na primeira carreira. Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente na minha direção. Vou utilizar essa alça que está um pouco alongada. Vou puxar esse fio para trás desta forma. E assim eu vou fechar a segunda carreira. Lembrando que para que não fique folgado aqui atrás dessa forma, eu ainda ajusto com o fio condutor, puxando mais ou menos um pouco desta forma. E no último ponto baixo da segunda carreira, eu vou introduzir a agulha nesse sentido, de frente para trás. Laço essa alça na agulha, ajusto só mais um pouquinho para ficar bem bonito o acabamento e puxo com a laçada. Vou voltar aqui que eu esqueci de falar para vocês. Aí eu já pego a laçada da segunda carreira, laço o fio condutor e puxo para frente. Dessa forma, eu já fechei a segunda carreira. E na terceira carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. E assim, nós vamos completar a terceira carreira com 27 pontos baixos. Vamos comigo? Vou fazer aqui a primeira correntinha, equivalente a um ponto baixo na terceira carreira. Vou laçar novamente no mesmo ponto de base. Nós temos aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Seguimos no próximo ponto, no próximo ponto de base, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Tá um pouquinho apertado, mas vai dar certo. Pronto. Primeira vez aqui, mas nas próximas carreiras não haverá essa dificuldade. Então, já fizemos um ponto baixo aqui, seguimos com um aumento, que é 2 pontos baixos, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo,
um aumento e nós vamos completar essa carreira, terceira carreira, com 27 pontos baixos. Quando eu chegar aqui, nós vamos alterar a forma que nós vamos conduzir o nosso trabalho daqui por diante. Já cheguei ao final da terceira carreira, faltando um ponto. Lembra que nós iniciamos com uma correntinha e mais um ponto baixo, formando 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Aqui, no penúltimo ponto, nós temos 2 pontos de base, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui nós vamos fazer o último ponto baixo no último ponto de base. E dessa forma, nós fechamos a terceira carreira. Então, agora nós vamos alterar a forma que nós vamos fazer o ponto relevo. Vou mostrar na peça aqui pronta para vocês como é feito esse relevo aqui, utilizando apenas a alça de trás, e fica muito bonito o acabamento. Olha só que lindo, lindo mesmo. E nós vamos fazer a partir dessa quarta carreira em diante, em espiral, sem finalizar como nós fizemos na primeira e na segunda carreira. Vamos seguir diretamente no próximo ponto de base, na quarta carreira, utilizando apenas essas alcinhas de trás para ter esse efeito. Veja aqui no resultado do porta-garrafa, dessa forma aqui. Aí a gente vai começar a fechar esse trabalho e alongar esse porta-garrafa. Então, seguindo aqui comigo, vou pegar essa primeira alcinha daqui. Aliás, eu vou utilizar para melhor guiar vocês, onde nós iniciamos a quarta carreira com o marcador. E aí fica mais fácil da gente saber onde inicia, onde finaliza, porque a partir de diante nós não vamos mais fazer o fechamento convencional. Então, vamos na primeira alça de trás, nós vamos fazer um ponto um pouquinho fechado, ponto baixo aqui, desta forma, e desde então nós iremos trabalhar pontos baixos em cada ponto de base, um ponto baixo a cada ponto de base, utilizando apenas a alça de trás, desta forma. Nós temos aqui 27 pontos baixos que seguirão até o topo do porta-garrafa. Olha que cor linda, gente. Muito bonita. Eu amo essa cor. Saiu bastante no ateliê Zênia Crochê. Conheça meu trabalho, siga nas redes sociais. Eu tô no Instagram, Zênia Crochê. Meu nome é Zênia Guedes. E eu me inspirei essa peça a partir de uma amiga. O nome dela é Adelaide Millington. E ela pediu para que eu fizesse um porta-garrafa inspirado em outra peça que a filha comprou em Alto Paraíso do Goiás. Como eu não tinha disponível essa aula em nenhum lugar, seja pago ou gratuito no YouTube, eu peguei emprestado esse porta-garrafa e confeccionei um porta-garrafas baseado nessa inspiração, e hoje eu tô mostrando para vocês. Então, tem uma memória afetiva na confecção dessa peça. Como vocês estão vendo, eu só estou utilizando a alcinha de trás de cada ponto de base. Nós iniciamos dessa forma. Aqui já temos um ponto baixo, nós vamos introduzir desta forma na alcinha de trás para ter um segmento em espiral. E continuaremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base, utilizando apenas a alcinha de trás. Sugiro que não faça pontos apertados. Eu tento me policiar para não apertar tanto, porque no momento que eu for utilizar o porta-garrafa, tanto para vinho ou de água, depender da espessura, da largura da garrafa, ela não fica tão justa, ela seja flexível para ambas as finalidades. E o fio que eu tô utilizando aqui, que é o fio de poliéster, por ser impermeável,
ele pode ser utilizado em ambientes com água, como piscina, praia, cachoeiras. Então, é super prático para você caminhar no parque, quiser só levar sua água e ter seus braços, suas mãos livres para caminhar, para correr. Correr acho que fica um pouco difícil, mas é um porta-garrafa bastante útil e versátil. E você pode utilizar à noite, já falei para seus clientes, porque o universo masculino também gosta desse tipo de peça. Para levar o vinho e ir para casa de alguém, para presentear, você pode fazer esse porta-garrafa tanto com a alça maior, com a alça menor. E a alça menor você pode utilizar o acessório de couro, que vende em vários armarinhos, fica versátil. E eu aqui conversando com vocês, estou fazendo a peça dessa forma, ela já está começando a moldar, nós já estamos na... Deixa eu ver... 1, 2, 3, 4 carreiras a partir desse efeito em espiral, em ondas. Olha só que lindo que tá ficando. Então, nós vamos continuar fazendo essa peça. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá começando a ser estruturada. E outra dica que eu tenho que dar pra vocês. Olha só como ela já tá começando a ficar estruturada. E ela vai caber exatamente aqui a garrafa de vinho, certo? E que não fique tão justa. Outra dica que eu passo para vocês, que como vai alongar desta forma aqui, no momento que eu amplio esse corpo do porta-garrafa, eu vou ter dificuldade em arrematar esse fio. E nesse momento, eu já posso fazer esse arremate utilizando uma agulha mais fina. Essa aqui é de 4 milímetros. Então, eu vou puxar esse fio que sobrou do anel mágico, dessa forma aqui. O acabamento, ele pode ser feito... Ele pode ser feito dessa forma, só em circular. É porque realmente eu já tinha feito essa peça, é a primeira carreira justa. Então, eu vou fazer só mais um para vocês verem. Tá bem apertadinho aqui, mas eu vou conseguir. Pronto. Então, eu puxei dessa forma, olha só como tá o acabamento. Eu vou cortar um pouco desse fio, mais ou menos metade do meu dedo, com a tesoura. Eu vou reservar esse pedaço, porque eu vou utilizar para aplicar a etiqueta. Com o cinzeiro, eu vou queimar um pouco dessa ponta para fazer o acabamento. E aí, no momento que eu derreto um pouco com a agulha de crochê, eu consigo fazer esse arremate sem me queimar, sem estragar a agulha de crochê. E olha só o acabamento, imperceptível, ok? Então, vamos seguir fazendo a nossa peça linda, maravilhosa. Nós vamos seguir fazendo sem aumentos, sem diferença alguma. Nós vamos continuar um ponto baixo em cada ponto de base. E vamos fazer daqui pra frente equivalente a 21 ou 22 carreiras, desta forma que eu tô demonstrando pra você. E vai ficar com esse resultado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês essa peça pronta. Nós iniciamos basicamente aqui. Não sei se consegue olhar. Então, vou contar aqui a partir dessa onda, desse efeito relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vou fazer 22 carreiras e volto aqui para mostrar para vocês como eu faço esse acabamento no ponto baixíssimo.
Veja bem como está ficando a peça em relevo, em formato de onda, fazendo apenas ponto baixo em cada ponto de base, puxando apenas a alcinha de trás. Esse é o efeito interno da peça. Ela já está pronta. Linda, maravilhosa também, nesse tom dourado. Tá super em alta, imagine nas férias, no Réveillon, você quer ir pra praia, quer levar sua água, seu vinho, sua garrafa aqui da bebida preferida, desejada. Então, aqui nós podemos observar o marcador que foi feito aqui. Esse aqui é o início das carreiras que foram feitas de maneira em espiral. Consegue observar que ela não tem fim, ela vai em formato de espiral, dando continuidade à peça. Chegar nesse tamanho ideal de 25 centímetros de altura. E aí, a partir daqui, eu vou fazer o acabamento na parte superior, como nós podemos observar aqui em pontos baixos, desta forma aqui. Então, acompanhe comigo. Eu vou iniciar a partir da finalização na carreira 21, hipoteticamente, considerando o marcador aqui. Então, eu já vou seguir aqui com ponto baixíssimo no próximo ponto de base, pegando as duas alças, desta forma aqui, ó. Laço fio, puxo para o meu lado direito, laço fio e faço apenas pontos baixos, desta forma aqui. Em toda a sua, quase toda a sua extensão. Eu vou mostrar para vocês aonde eu vou parar para iniciar a alça. Acho que eu não mostrei a alça para vocês antes. Olha só o efeito do acabamento em ponto baixíssimo. Fica bem bonito. Olha aqui no superior como fica o acabamento. Maravilhoso. Perfeito. Então, nós vamos continuar fazendo pontos baixíssimos. Falei baixo? É baixíssimo, hein, gente? Faça aqui até finalizar, antes de finalizar, 4 pontos de base. Vamos ver aqui? Ainda tem um pouquinho a fazer. Lembrando que essa circunferência, ela foi inicialmente projetada para ter 27 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio. Vamos lá. Vamos continuar fazendo pontos baixíssimos. Antes de finalizar, ó, nós iniciamos o ponto baixíssimo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Nossa alça, vou mostrar como foi feita na peça pronta. Vou tirar aqui, olha só que interessante, você pode esconder a alça aqui mesmo no interior do próprio porta-garrafa. Lembra que nós acabamos de fazer pontos baixíssimos para o acabamento na parte superior, na última carreira da peça. Logo aqui nós temos 1, 2, 3. Significa que nós vamos começar a alça a partir desse finalzinho da carreira de pontos baixíssimos. E olha só o efeito, eu que bolei esse tipo de alça, ficou um acabamento bonito. É como se fosse 3 pontos, né? Aqui é uma alça, um efeito relevo e o ponto, vamos dizer assim, um ponto baixo aberto. Então, esse aqui é o efeito que eu achei que ficou legal para esse tipo de peça, um pouco rústica e ao mesmo tempo é sofisticado. Olha só que linda, quando você utiliza cores dourado, prateado, chumbo, preto, ele dá um ar mais sofisticado, apesar de ser uma peça rústica, versátil. Então, nós vamos começar a fazer essa alça aqui comigo, com a agulha de crochê. Vamos lá. Nós vamos fazer só um protótipo. Você pode utilizar a fita métrica para medir
ao comprimento desejado da sua alça, certo? Não vamos deixar 3 pontos de base sem fazer, nós vamos deixar apenas 2. Vamos laçar o fio, fazer o último ponto baixíssimo, e aí agora nós vamos fazer a alça. De que forma? Eu vou laçar, ou vou introduzir a agulha, laço o fio e trago para frente. Novamente, no próximo ponto de base, eu laço, ou introduzo a agulha, laço o fio e trago para frente. Desta forma, eu tenho 3 laçadas, e vamos fechar da seguinte forma, uma por uma. Laço o fio e puxo uma vez só. Laço o fio, puxo novamente na segunda alça. Laço o fio, novamente eu puxo até ficar uma alça inicial. Desta forma, nós temos aqui essa largura de alça. Nós vamos novamente laçar a agulha dentro desse primeiro ponto aqui. Laça a agulha no fio do condutor, puxo para mim e eu vou pegar essas 2 alças, não sei se consegue visualizar bem essa e essa, para dar aquele efeito como essa daqui, ó. Esse efeito aqui, vou pegar 2, essa de trás e a da frente, laço o fio e trago para minha frente. Dessa forma, eu tenho 3 alcinhas. E aí, eu vou fechar novamente dessa forma, ó. Pego o primeiro, laço o fio na agulha, puxo uma vez. Laço o fio novamente e puxo 2 pela segunda vez. E laço o fio pela terceira vez e fecho a carreira. Dessa forma, fica esse efeito aqui, certo? E vamos fazer essa repetição no comprimento que você desejar. Nós vamos laçar o fio aqui na frente. Nós vamos laçar o fio da seguinte forma. Vamos introduzir a agulha, laço o fio e trago para frente. Temos 2 laçadas. 2 alças, quer dizer. Nós vamos agora pegar a alça da frente e a alça de trás, desta forma aqui, introduzindo a agulha, laço o fio, trago para frente e temos novamente 3 alças. E nós vamos fechar aqui dessa forma. Laço o fio, fecho a primeira alça, laço o fio, fecho a segunda alça e laço o fio e fecho a terceira alça, desta forma aqui. E você vai fazer movimentos repetitivos. Vamos acompanhar mais uma vez para não haver dúvidas. Eu tenho essa primeira laçada, vou introduzir a agulha nesse meinho daqui, laço o fio e trago para frente, desta forma, formando 2 alças. E na terceira, vou utilizar 2 alças daqui de baixo, daqui do lado esquerdo. Vou pegar a primeira e vou pegar a segunda, desta forma. Laço o fio, trago para frente, dessa forma eu tenho 3 alças e vou fechar cada uma delas desta forma. Vou fechar aqui a primeira, laçando o fio condutor, temos 2, laço o fio, temos 2 alças e laço o fio, finalizo com uma alça. Dessa forma, fica esse efeito, meio que uma corrente, um ponto baixo e aqui um outro efeito aqui muito bonito. E assim você vai fazendo esse trabalho para a alça ficar diferente, rústico, chique, versátil. Você pode fazer em tamanho para o ombro. Opa, já tava errando aqui. Fazer ele no tamanho menor, no comprimento, para fazer na alça de mão. Ou de ombro mesmo. Ou transpassado entre o ombro e a cintura, conforme desejado. Então, eu vou continuar aqui
desta forma com vocês. E vamos finalizar aqui a peça. Voltei aqui para mostrar para vocês, eu acabei desmanchando esse acabamento superior para mostrar como é que fica o tamanho a partir desse marcador. Então, eu conto aqui o início da quarta carreira, bem aqui. Então, quantas carreiras eu fiz para dar esse acabamento aqui? Eu acho que 21 carreiras fica bom, mas mostrar para vocês como é que fica esse resultado. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Com 21 carreiras, ele fica ideal, não fica aparecendo essa parte, se bem que aqui é uma base de uma garrafa, só que nem todas as garrafas são iguais a essa. Então, mais ou menos 21 carreiras seria ideal para finalizar essa peça. Depender do tamanho do cliente em termos de comprimento da alça para ombro e transpassado no corpo, eu fiz esse mesmo acabamento de alça e eu contei 80 repetições para o tamanho P, 80, 100 para tamanho médio e 120 para um tamanho maior, que é o G. E eu vou só medir com vocês quanto é esse tamanho P. Acho que esse é o M. Quanto é que dá nesse tamanho de 80 repetições da alça, desse ponto da alça, para vocês terem uma ideia mais ou menos do comprimento. Então, nós vamos medir aqui. Vamos lá. 76. Ó, praticamente 90, porque esse fio ele estica um pouquinho. 90 para um tamanho P. Esse aqui acho que é o tamanho normal. Tamanho M, quer dizer, né? Normal. Vamos lá. Medir. Então, tamanho P 90. Tamanho M. Tamanho M dá 105. Fazendo 100 repetições desse ponto aqui da alça. E aí, o que vocês acharam do curso? Olha só como é que fica o resultado nesse aqui, numa alça maior, para ser transpassado tanto no tórax, no peito, e também a alça lateral, como se fosse uma bolsa. E é isso, gente. Esse é o resultado da nossa aula, do nosso curso aqui de porta-garrafa de vinho ou de água. Esse aqui é o de água, como fica lindo com rosa. E é isso. Faltou só a etiqueta, mas aí depois eu coloco aqui. Voltei aqui para mostrar para vocês como está ficando a alça. Essa alça aqui é o da frente, ele tem um pouco de relevo, só para combinar com um pouco com esse relevo daqui, em formato de ondas. E olha só que lindo esse acabamento, super simples de fazer. E aqui no verso ele fica com esse resultado. Eu tô fazendo, como eu já tenho pouco fio náutico nessa cor agora, nesse momento de gravação do curso, eu vou fazer um com a alça de mão para vocês verem como fica o arremate. Eu já fiz nesse comprimento daqui. Quando ele estica um pouquinho, então aqui eu acho que tá no tamanho ideal. Vamos medir juntos qual é o comprimento dessa alça aqui. Então, aqui com a minha fita métrica, vou medir aqui bem no pezinho. Então, tenho aqui 38
27 centímetros. Eu vou cortar o fio agora. Para fazer os arremates. Vou cortar o fio num comprimento razoável aqui, para fazer o arremate. Vou puxar esse fio aqui, desta forma. Vou tirar a garrafa. Na verdade, eu vou primeiro centralizar. Vou tirar o marcador que eu tinha incluído aqui no início do trabalho. E nós vamos centralizar essa alça, como ela já está nessa posição da garrafa, eu vou colocar do lado contrário, desta forma aqui. Vai ficar bem centralizado na hora de transportar a garrafa. Então, vou incluir aqui o marcador. Vou tirar a garrafa. É importante ter um modelo só para guiar vocês na altura desejada da peça. Então, aqui, você tem que ter cuidado na hora de arrematar, fechar a alça, ter esse efeito aqui correspondente a esse lado. E dessa forma, eu vou incluir por dentro, acho que dá pra ver aqui. Como são 3 alças que foram feitas para essa alça daqui, ficou redundante, mas vocês entenderam? Então, eu vou começar da frente para trás. Então, aqui é 1, 2, 3. Então, vou incluir aqui esse arremate e vou... na verdade, vou passar para trás, que eu esqueci como é que... Agora, eu vou posicionar esse fio que nós cortamos para trás, contando de onde vem o marcador para trás. Então, 1, 2, 3. Nessa alça, introduzir a agulha de trás para frente, puxar o fio desta forma e a gente começa a arrematar essa alça daqui. Então, vamos puxar essa alça do meio aqui, esse fio para trás da alça e novamente nós vamos no próximo ponto de base, nós vamos puxar esse fio de trás para frente, desta forma aqui. Mais uma vez, nós vamos introduzir essa agulha no final da alça para o próximo ponto de base, de frente para trás, desta forma aqui. E no próximo ponto de base, nós vamos puxar de frente para trás, nós vamos puxar a alça, a laçada para frente. E assim está ficando a nossa peça. Sobrou essa alça aqui para ficar centralizada, eu vou, a partir da segunda alcinha dessa peça aqui, da alça, eu vou fazer esse arremate para deixar ele bem seguro na hora de transportar. Volto novamente para cá, de frente para trás, o fio condutor. Certo? Aqui como fica o resultado. Vamos ver atrás como é que a gente pode arrematar ainda mais esse fio para não relaxar o fio, porque ele tem um pouco de elasticidade. E aí, vamos arrematar puxando esse fio novamente aqui por trás, costurando desta forma.
vou aqui atrás dessa alcinha aqui, na segunda alcinha, vou puxar esse fio novamente, para dar mais sustentação. Quase não sai. E aqui embaixo, eu vou pegar aqui uma agulha mais fina, a que eu usei inicialmente, a de 4 milímetros, não sei se dá pra vocês verem. Que aí fica mais fácil na hora de puxar o fio, a alça daqui de dentro. Então, eu faço dessa forma, mas vocês podem conduzir o fio no arremate da forma que vocês desejarem. Ó, como ele tá ficando, não consegue perceber onde é o fim e o início, certo? Então, nós temos aqui, ó, vou puxar esse fio para essa primeira alcinha de onde nós iniciamos o arremate, desta forma aqui. E aí, eu pego esse fio embaixo dessa primeira alça e puxo. Então, praticamente você não vê onde é o fim e o começo. E ao mesmo tempo aqui fica esse acabamento. Só dá mais uma laçadinha aqui na frente, deixar ele mais sustentado, mais harmonioso, um acabamento bem feito. E mais uma vez aqui. Não sei se eu tô indo rápido, qualquer coisa você volta ao vídeo. E aqui a gente vai... Opa, acho que aqui não ficou legal, vou voltar. Vou pegar por aqui, para dar mais sustentação, para não ficar puxando um fio, fica com acabamento feio. E novamente eu venho aqui, pego essas duas alças para finalizar esse arremate. E fica bem certinho. Não fica como essa alça aqui, porque nós já iniciamos a partir do ponto baixo. Então, nós vamos finalizar dessa forma. Só mais um acabamento rapidamente aqui. Que a gente tem que entregar a peça mais segura possível para ter uma maior durabilidade. Aí, agora, nós vamos cortar esse fio na metade de um dedo, mais ou menos, aqui. E vamos utilizar o isqueiro para finalizar esse arremate. Ter muito cuidado para não queimar a peça. Vamos lá. E aí, com o auxílio da agulha, você consegue finalizar a peça para que ele fique com um melhor acabamento. Não queima a mão nem nada, olha, esfriou praticamente imediatamente. Nós temos aqui agora a peça pronta, praticamente pronta, porque ainda falta a etiqueta. Mas essa aqui é a alça. E o porta-garrafa muito lindo, olha só, gente, o acabamento. Você pode fazer nessa versão com a alça menor. Novamente eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Falta só a etiqueta. Olha isso aqui, gente. Muito legal. Muito legal mesmo. E vou mostrar também pra vocês um com a alça maior. Eu esqueci de falar pra vocês que a alça maior, quando eu finalizo, depender do tamanho do clipe. Lembra quando eu falei que a gente poderia utilizar esse pedacinho que nós cortamos no início do círculo mágico? Então, como é que eu faço? Eu vou utilizar esse fio para fazer a aplicação da etiqueta. Então, eu estico bem para ficar com o mesmo tom da peça. Não precisa usar um fio de nylon, um fio transparente. Então, como é que eu faço? Eu pego aqui uma etiqueta que eu tenho. Essa aqui, ó, é Zegna Crochê. Então, se vocês tiverem interesse pelo meu trabalho, me siga lá no Instagram, Zegna Crochê, porque eu trago novidades, trabalhos inéditos,
e autorais. Aqui eu vou cortar o meio desse pedacinho de fio náutico que eu reservei e vou incluir aqui nessa etiqueta. Acho que vai dar um trabalhinho aqui. Vou procurar aqui uma agulha de tapeceiro para me ajudar, ou uma agulha de uma tesoura mais fina, na ponta fina, para ajudar na inserção desse fio na etiqueta. Agora, vamos aplicar essa etiqueta juntos. Vou posicionar aqui mais ou menos ao centro. Geralmente é importante ver a simetria de como tá a peça. Eu vou contar o ponto baixíssimo a partir do primeiro ponto de base após a alça. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou posicionar como o meio é 5, eu vou posicionar mais ou menos entre 4 ou 5. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos nessa posição, eu vou puxar esse fio. Vou pegar uma agulha mais fina, a de 4 milímetros, utilizada no início do trabalho. Deixa eu ver como é que tá a simetria aqui e como é que tá a simetria. Eu tô achando que esse lado... Deixa eu ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou arrastar só mais um pouquinho aqui. Vou puxar esse fio para dentro, de fora para dentro. Aqui embaixo, tá, gente? Abaixo do ponto baixíssimo. Tenta pegar todo o fio para passar de maneira segura, sem desfiar, como eu estou fazendo aqui, ó. Tô desfiando um pouquinho, porque eu não peguei o suficiente. Mas agora vai entrar. Pronto. Aqui. E agora, simetricamente, eu vou posicionar e pegar todo o fio aqui, ó, de maneira segura. E passar de frente para trás, para o verso da peça. Para ter uma boa segurança na hora de aplicar a etiqueta, de aplicar essa etiqueta, eu vou pegar aqui a alça e vou centralizar essas duas pontas, pegando uma das pontas e vou passar por debaixo dessa alcinha que acabei de puxar. Então, puxo de um lado, puxo do outro. Antes de dar o nó, eu vou verificar se ela está bem posicionada. Faço 2 nós iniciais para que eu possa concluir essa peça ou essa aplicação da etiqueta de maneira simétrica e segura. Já fiz 2 nós e vou fazer da mesma forma que a anterior. Vou centralizar utilizando uma agulha mais fina, essa é de 4 milímetros. Vou puxar metade desse fio para baixo dessa alça, para que haja uma firmeza. Opa, acho que não puxei tudo, ó. Tem que ter cuidado na hora de puxar. Então, vou voltar e vou puxar apenas essa alcinha daqui. Acontece, né, crocheteiras? Vamos lá, puxa esse daqui. Vê se tá bem centralizado.
bem centralizado. E agora fazer 3 ou 4 nós para ter uma segurança maior. Vamos voltar aqui ao trabalho para saber se foi bem simétrico. E vou aplicar aqui, ó, foram 2 nós, eu vou fazer mais 2 por segurança e vamos utilizar o isqueiro novamente. Como eu fiz 2 nós no anterior, eu vou fazer mais 2 para garantir o arremate da etiqueta, do arremate dessa etiqueta. Vou cortar mais ou menos meio centímetros aqui do dedo, mais ou menos nessa altura. Com o isqueiro, eu vou arrematar para manter a segurança desse fio. Tá. E sigo nesse arremate para que não saia a etiqueta. Repetindo aqui, vou cortar um pedacinho desse fio aqui. Vou colocar um pouquinho desse fogo aqui e arrematar com a agulha. Acho que nem pegou direito. Vamos lá. Acho que eu cortei bem pequenininho, tem que ter todo cuidado. Agora sim, deu certinho. Não queima nem nada. Então, aqui tá aplicada a nossa etiqueta. E é isso, gente. Curso concluído com sucesso. Espero que vocês gostem e possam fazer bastante, vender, usufruir, dar de presente. Muito bom. Certinho? Então, até a próxima aula, próximo curso. Tchau!